Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Simplificando Ortopedia e eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou falar contigo sobre prótese de quadril. Eu já quero aproveitar para te pedir, se tu achar esse vídeo interessante, te inscreve no canal, dá o teu likezinho, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem também possa interessar. Assim a gente vai conseguir divulgar esse material que é feito com tanto carinho para mais pessoas. Ok? Então vamos para a nossa conversa de hoje, que é a prótese de quadril. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que assim, esse universo de prótese ele é muito amplo. Eu vou me ater aqui a alguns assuntos que mais as pessoas me perguntam no consultório e mesmo em redes sociais. Alguns detalhes sobre o que é uma prótese, como ela se prende no osso, seus componentes, e a gente vai fazer mais adiante outros vídeos de mais assuntos relacionados com o assunto. Okay? Então a primeira coisa é tu entender o que é uma prótese. Uma prótese é uma peça artificial que vai substituir uma articulação. Então essa é a palavra-chave, ela vai substituir uma peça que é orgânica, biológica, por uma peça artificial, ok? Quais são as situações mais frequentes de fazer uso de uma prótese? Primeira delas, na fratura de colo de fêmur na paciente mais idade. A gente já fez um vídeo sobre fratura no idoso em que eu coloquei bem claro os riscos que uma pessoa tem quando faz uma fratura de fêmur. Quando isso acontece, a solução é uma prótese de quadril. Então a primeira indicação, fratura de fêmur no idoso. A segunda situação é a situação da artrose. A gente também já fez um vídeo sobre artrose em que mostrou que quando todo o tratamento conservador não funciona mais, a solução vai ser uma prótese. Com isso a pessoa vai eliminar a dor, vai voltar a ter a movimentação normal do seu quadril. Ok? Então vamos lá, vamos tentar exemplificar para vocês o que é uma prótese. A prótese ela tem basicamente dois componentes. Ela tem uma parte que é presa no acetábulo, na parte da pelve, e tem um componente femoral, que é a parte que é presa no fêmur. Então isso aqui vai fazer o encaixe, né? Existe basicamente duas peças, a parte do acetábulo e a parte do fêmur. Como que acontece? O acetábulo ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um acetábulo de metal, que a gente vai ver depois como ele se prende no osso, e tu vai ter o acetábulo de polietileno, que é um plástico especial. Esse é colado. Esse é o meu aqui? Onde é que eu deixei? Deixei ele, tá aqui. Desligamos e depois retorno. Então vamos tentar explicar do que é composta a prótese, tá? A prótese é composta basicamente por dois elementos. O componente acetabular, que é a parte que é presa na pelve, na bacia, que tem o formato de uma cúpula, né? Ele existe uma peça, e às vezes em alguns modelos de metal, que a gente vai ver depois como ela é presa no acetábulo, né? E existe o componente femoral, que é o componente que é preso na parte do fêmur de cima, junto da articulação, ok? Então, o componente acetabular, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um componente metálico, em que ele é fixo no osso. A gente vai ver depois como ele é fixo, e na parte interior dele existe um liner, que é a parte que é encaixada. É nessa parte que é feito o movimento, em que o componente femoral encaixa e é feito o movimento. Okay? O componente femoral é um componente metálico que é introduzido dentro do canal do fêmur e ali ele é preso, né? E na parte proximal existe a parte esférica, que é a cabeça femoral, onde vai acontecer o movimento, certo? Existe uma situação muito especial que a gente chama de prótese parcial de quadril. O que acontece? Nesse modelo de prótese, a parte acetabular, a parte da bacia, não é mexida. É simplesmente usado um componente femoral e a cabeça é de um tamanho maior, ela é pouquinho menor que a cabeça original, de forma que vai haver o contato da cabeça do fêmur com a cartilagem dentro da articulação do quadril. Essa situação de prótese parcial, ela tem uma indicação muito precisa. São aqueles pacientes que têm uma demanda menor da articulação do quadril. Então são pessoas que caminham menos, que às vezes já nem caminham mais, estão mais acamadas, sentadas, né? E que tu precisa de uma cirurgia menos agressiva, mais rápido. Então nessas situações a gente vai fazer a prótese parcial de quadril, ok? Agora eu quero falar um pouco com você sobre como essa prótese ela é presa no osso, como ela se fixa no osso. Existe basicamente três modelos de fixação de prótese. As próteses cimentadas, as próteses não cimentadas e as próteses híbridas. O que é uma prótese cimentada? É uma prótese que ela é presa com uma cola. A gente chama isso de cimento ortopédico. Então existe um produto que se faz uma mistura na hora da cirurgia e esse componente então vai colar
componentes no osso, né? Essa prótese, ela tem essa característica, ela vai ficar fixa na hora da cirurgia. Se o paciente quiser sair da mesa cirúrgica, sair caminhando, ele pode pisar de imediato em cima. A fixação é imediata, certo? E normalmente essa situação se usa em pacientes que têm uma idade mais avançada, né? Já vou entender por que isso. As próteses não cimentadas são próteses que tu vai usar uma característica biológica do osso, em que o osso tem um potencial de crescimento e tu vai usar uma prótese com uma qualidade específica que vai permitir o crescimento do osso para dentro da prótese. Essa prótese ela não é lisa, essa prótese ela tem poros, ela tem entranhas que vão funcionar como se fosse uma rede e o osso vai crescer para dentro dela, se fixando, ok? Então, nessa situação, tu tem que imaginar que existe um osso de uma qualidade mais viável, um osso de um paciente mais jovem. Por isso que eu falei antes que é cimentado num paciente de mais idade, que o osso já não tem mais essa capacidade, e um paciente de idade mais jovem, que tem um osso de condição biológica melhor, tu vai usar uma prótese não cimentada. A prótese não cimentada, ela demora um tempo para ter a fixação final. Às vezes tu prende ela dentro do osso com uma pressurização, ela é presa sob pressão. Então isso dá uma fixação inicial até que a fixação biológica final vai acontecer daqui a 3, 4 meses, ok? E a prótese híbrida? A prótese híbrida é uma mistura. Tu vai ter um dos componentes, geralmente o componente acetabular, ele é não cimentado e vai ter uma fixação biológica, e o componente femoral vai ter uma fixação cimentada, ok? Uma diferença bem clara entre os dois tipos de prótese é que assim, a prótese cimentada ela vai ter duas interfaces. O que é interface? É o limite entre duas áreas. Tu vai ter uma interface entre o osso e o cimento, ali tem um contato entre as duas áreas que é a interface, e tu vai ter uma interface entre o cimento e a prótese. Então tem duas interfaces. Normalmente nessas interfaces é que essas próteses podem com o passar dos anos apresentar problema. Ela pode soltar, o cimento pode soltar do osso ou a prótese pode soltar do cimento, ok? Já na prótese não cimentada, existe uma interface, simplesmente existe uma interface entre osso e a prótese, não existe essa peça intermediária do cimento entre elas, ok? Agora eu vou conversar contigo sobre os materiais da prótese. Isso também é uma pergunta muito frequente em consultório, mesmo em redes sociais, do que a prótese é feita. Então vou conversar um pouco sobre isso. Vamos começar a falar sobre o acetábulo. O acetábulo é essa parte de cima, né? Bom, hoje em dia os modelos mais comuns, mais frequentes, vamos chamar assim, não, é a prótese de acetábulo metálica. Ela é uma liga de titânio que tem que ser rugosa, que ela vai fixar pelo crescimento do osso, né? Então é um material de titânio, né? O liga de titânio. E no seu interior, o liner, a parte interior aqui, são de duas características. Ou é um material de polietileno, que é um plástico especial, um plástico que sofre várias irradiações para se tornar mais rígido, para ter um desgaste menor. Cada vez tu tem tecnologia de fazer um liner de polietileno de melhor qualidade. Ou então tu pode ter um liner de um material mais moderno, que é a cerâmica. A cerâmica, que é um material que tem um desgaste menor ainda, porém tem o risco de fazer fraturas. Então tu tem um componente metal que é colada no osso, que não tem movimento, e onde vai ter o movimento na parte interna, ou é desse polietileno, que é um plástico, ou então da cerâmica. Falando agora da parte femoral. A componente femoral sempre vai ser de metal. As próteses que são cimentadas, elas são polidas, elas são lisas como isso aqui. Essas próteses, elas são de aço ou de cromo cobalto, são ligas de aço, ok? Existem alguns modelos das próteses não cimentadas que é um metal diferente, que é o titânio. Aqui eu tenho um modelo de uma prótese de titânio, ela é áspera, ela é rugosa, justamente para permitir o crescimento do osso para dentro do implante, certo? Então as duas são de metal, as não cimentadas normalmente de titânio e as cimentadas de aço inox e com suas ligas e cromo cobalto. A cabeça femoral é a parte onde vai fazer o movimento com o acetábulo. São basicamente dois materiais. As cabeças de metal são ligas de aço, tá? E as cabeças que também se usa cada vez mais de cerâmica, então que vai fazer o movimento junto, de novo lá com a cabeça. A cerâmica é um material que tem um componente de desgaste menor, então ela teria uma durabilidade quanto a desgaste maior, porém tem um risco maior de fraturas, que também com o passar da evolução da tecnologia esse risco também vai diminuindo, ok? Então isso seria quanto aos materiais que compõem a prótese, certo? Vou conversar contigo um outro detalhe que as pessoas perguntam muito, sobre a durabilidade da prótese. Esse é um assunto também bastante amplo, né? Além do material
da prótese de qualidade, além de uma técnica cirúrgica feita de forma correta, existe um outro componente que as pessoas têm que entender, que a durabilidade da prótese depende de como ela é usada. Então, a pessoa que vai ter a prótese implantada, elas têm que estar bem consciente, madura da sua responsabilidade. Não adianta tu mandar a responsabilidade disso para o implante, para o cirurgião. O mau uso de uma prótese vai fazer ela durar menos. Okay? Então entenda que a durabilidade ela depende de muitos fatores, inclusive do uso correto da prótese. Okay? Então esse era o meu recado de hoje, te passar alguns conceitos do que é uma prótese de quadril, de como ela se implanta no osso, do que ela é feita. Né? Espero que tenha sido útil para ti. Compartilhe ele com esse vídeo com quem também tem interesse nesse assunto e te aguardo no próximo vídeo para a gente conversar sobre algum assunto ortopédico de relevância. Um abraço!